Olá, boa tarde, para quem está no Brasil, bom dia para quem está num lugar que é de manhã, boa noite para quem está aqui na Europa comigo, que estou para esses lados também, e um olá para quem for assistir depois essa live no YouTube. Boa tarde para vocês, muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessa troca, confesso que tenho estado bastante ausente, bastante offline, digamos assim, e um pouco de bode aqui do Instagram, né? Quem me acompanha mais tempo sabe dessa minha luta interna com essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta incrível de conexão. Eu sei que eu atinjo, né, muitas pessoas com a minha mensagem através dessa rede, que foi onde tudo começou, né, o Caminho do Despertar, lá em 2017, mas eu confesso que tudo tem as suas fases, tudo tem os seus ciclos, tudo tem os seus movimentos de retração e expansão, os processos de transformação que a gente está vivendo o tempo todo. Então é natural que a gente decida em algum momento, né, deixar certas coisas de lado e em algum momento deixar definitivamente as coisas para trás. Enfim, só aqui fazendo uma introdução / enrolação, esperando vocês entrarem. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde para todo mundo. Eu vou começar, né? Porque depois vocês podem assistir a gravação para não enrolar muito aqui, né? E eu vou começar falando sempre da numerologia do mês, então eu gosto bastante de falar com vocês sobre as energias do mês vigente, no caso novembro de 2022, e eu falo muito de uma base numerológica, astrológica, ou seja, energética, e eu uso muito da minha intuição e dos meus conhecimentos também. Então aqui é muito genuíno, muito natural que acaba saindo, porque eu misturo um pouco de tudo. Eu começo a falar, na verdade eu preparo, né, meu caderninho aqui com as anotações, mas na hora acaba saindo muita coisa que eu sei que é o que as pessoas precisam receber aí do outro lado. Então, vamos começar falando sobre a numerologia do mês de novembro. Novembro é o mês 11. Todo ano vai ser o mês 11. Quando a gente escreve a data lá, tá escrito, né? Hoje é dia 3/11 de 2022. E a numerologia, na verdade, a simbologia do 11 é um número mestre. Então, já começa sendo um mês muito especial e um mês muito profundo. Todo ano, naturalmente, ele tem essa energia. E o 11, ele é o número do espelhamento, porque eu tenho um mais um. Eu tenho um que olha para o outro, eu tenho um que olha no espelho, que olha para si. Seja através do outro, seja através de um olhar de introspecção para si mesmo. Então, esse é um mês muito favorável para isso. É um mês muito favorável para processos de introspecção, para processos de investigação interna, para processos terapêuticos também, e para a gente se conectar mais espiritualmente, porque o 11 ele fala dessa energia espiritual, ele é um número de inspiração espiritual. Então, a gente se conectar com aquilo que realmente é importante para a gente, com aquilo que realmente importa, e a gente parar para refletir aqui o quanto a gente dá bola, dá energia, coloca a nossa energia em coisas que não fazem sentido pra gente, ou em coisas que a gente não gosta, porque a gente tende a focar no que a gente não gosta, mais do que naquilo que a gente gosta.
essa é uma construção do nosso cérebro, feita para que a gente sobreviva. Então, a gente está acionando o nosso instinto de sobrevivência, que está captando tudo que está dando errado ao nosso redor. E ele pega aquilo e aumenta para que a gente preste atenção aos perigos. Só que a gente cria essa atividade neuronal, né, esse caminho neural, e a gente passa a viver a vida nesse modo de sobrevivência. E a gente passa a viver a vida olhando apenas para aquilo que está dando errado na nossa vida. A gente foca e tudo aquilo que a gente foca cresce. É como se fosse uma lupa que eu colocasse em alguma coisa e essa lupa faz com que eu veja aquilo bem maior do que realmente é. Então a gente anda com a nossa lupa imaginária pela vida, tentando ver aquilo que está bem pequenininho, aquilo que não tem tanta importância, os detalhes das situações, os defeitos minúsculos das pessoas, perto de tudo que elas têm de bom para oferecer para a gente, e a gente vai com a nossa lupinha ali, procurando defeito, procurando erro, e a gente precisa mudar essa chavinha. A gente precisa, em algum momento, perceber que muito do que está acontecendo na nossa vida tem relação com a maneira como a gente a vê, tem relação com a maneira como a gente, de certa forma, lê os fatos, lê as questões que acontecem na nossa vida com uma certa lente. E essa lente é como se fosse um óculos que a gente usa, e ele tem como lente as nossas crenças, ele tem como lente os nossos medos, ele tem como lente tudo aquilo que a gente acumulou enquanto experiência até hoje na nossa vida. E conforme foram essas experiências, a gente tende a olhar para as situações, para as pessoas, com esse mesmo olhar do que aconteceu no passado, como se aquilo fosse nos prevenir de passar pela mesma situação novamente, principalmente as situações desafiadoras. Então, mais uma vez, o nosso cérebro ali tentando nos proteger, tentando nos preparar, tentando fazer com que a gente não sofra. Porque o nosso cérebro, ele quer buscar prazer e satisfação o tempo todo. Então, ele foge da dor e ele busca o prazer. E esse fugir da dor faz com que a gente use essa lupinha que eu acabei de falar e coloque muito foco nessas coisas que estão dando errado. Então, a primeira mensagem para esse mês de novembro, para a vida toda, mas digamos que está muito forte esse mês, muda o foco. Muda o foco daquilo que está dando errado, muda o foco daquilo que não está mais funcionando, para de colocar tanta energia nas coisas que não estão dando certo na sua vida. Isso vai já naturalmente tirar, como se você jogasse essa lupa fora, e isso naturalmente vai tirar esse foco e vai abrir um espaço que vai começar a ser preenchido com coisas novas. E se a gente mudar a nossa forma de ver, a gente vai começar a perceber quantas coisas boas e maravilhosas já existem na nossa vida e quantas outras vão começar a aparecer, porque a gente está dando espaço para elas acontecerem na nossa vida. Então, é um convite muito importante, é a primeira coisa aqui que eu queria trazer, que já veio aí só de eu falar da numerologia, mas a gente precisa pensar que o 11, ele soma e fica 2. Então, novembro também é um mês 2. É um mês de parceria, é um mês de cooperação, é um mês de gentileza, é um mês de ver no outro aquilo que ele tem de melhor e não aquilo que ele tem de pior, como eu acabei de comentar, mudando o foco também da maneira como a gente vê as pessoas, porque isso espelha muito a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se trata internamente. E essa maneira, ela foi absorvida. E se a gente olhar ao nosso redor, a sociedade, a maneira como as pessoas vivem e principalmente viviam na nossa infância, né, dessa geração aqui dos 30, 40 principalmente,
mais velhos, mais ainda, sofreram essas questões de repressão, de falta de elogio, de falta de incentivo, de falta de amorosidade no processo de criação, né, na infância. E isso fez com que essas pessoas naturalmente criassem esses filtros, que são essas crenças, que são as questões que eu comentei, e elas só repetem. Então, essa voz interna, ela tem muito a ver com aquilo que a gente ouviu a vida toda. Se desde criança a gente ouviu coisas que nos depreciavam, a gente vai se autodepreciar, porque a gente não sabe o que é se amar. A gente não sabe o que é se apoiar, esqueci a palavra que eu quero usar agora, se elogiar, se admirar. Né? Era essa palavra que eu queria. Então a gente não sabe naturalmente, porque a gente não foi ensinado e a gente não teve essa sensação na nossa infância, a gente não sabe o que é isso. Então a gente não aprendeu a se tratar assim, porque a gente não foi tratado assim. E isso se reflete nas nossas relações, porque da mesma maneira que eu fui tratado, eu me trato e eu trato os outros. Porque não existe uma outra maneira no inconsciente que eu aprendi a ser. E aí a gente tem uma questão muito importante, que é a gente, com a mente consciente, começar a mudar certos padrões inconscientes. A mente inconsciente, ela ocupa a maior parte da nossa mente. Então, ela tá ali rodando no automático 90% das questões, das crenças, dos pensamentos que a gente tem estão ao automático para poupar a energia do cérebro. Mas os 10% dos 10% conscientes, eles são capazes de plantar uma sementinha nesses 90% e fazer com que gire uma chavinha que, claro, talvez haja resistência, talvez demore um certo tempo, não que tenha que demorar, mas dependendo da pessoa, talvez demore. Existe um processo que depende de cada um, que depende de cada mente, de como funciona a psique dessa pessoa, de qualquer pessoa, né? Mas a maneira como ela está embasada, digamos assim, se é uma mente mais resistente, se é uma mente mais flexível, plástica, né? Que tem uma certa plasticidade, e a gente começar a fazer essa transição do consciente para o inconsciente. Então, se eu percebo que eu não sou uma pessoa que me amo, que me elogio, que me aprecio, que me admiro, que me apoio, se não existe no meu manancial interno palavras de poder, palavras de apoio em relação a mim mesma, que eu comece a conscientemente mudar esse padrão e fazer com que a conversa interior que eu tenho comigo seja uma conversa de amigo, seja uma conversa de parceria e não uma conversa dissociativa, ou seja, uma conversa que exclui, uma conversa onde existem dois lados. A gente vive numa ilusão de separação, num universo que tem essa ilusão da polarização. E isso começa em tudo, né, na nossa vida. Então, a gente tem como se fossem duas forças dentro da gente, que a gente classifica dessa forma. A gente não traz para a união, a gente tende a levar para a separação. E enquanto a gente não une essas forças internas, porque vamos pensar que existem na vida, se a gente observar, na natureza principalmente, processos de construção, de nascimento, de crescimento, de expansão, e existem processos de morte, de recolhimento, de transformação. E isso está acontecendo o tempo todo como se fosse um movimento circular, que sempre retorna ao mesmo lugar. E a gente tende a pensar expansão, crescimento, nascimento é bom, e morte
renascimento, né, que vem em seguida, mas a morte em si, a transformação, o processo de descida, digamos assim, dessa energia, a gente considera negativo. E essa abordagem, esse julgamento que a gente tem em relação a esses processos naturais que existem, faz com que a gente tenha dificuldade em viver a nossa vida. Faz com que a gente não aceite os ciclos das coisas, o tempo de cada coisa na nossa vida. A gente vive negando que a gente vai morrer um dia, a gente ignora isso, a gente finge que nunca vai acontecer, e quando a gente é confrontado com isso, a gente não tem maturidade emocional nenhuma para lidar, porque nós justamente não fomos ensinados e a gente vive numa sociedade onde isso é um tabu. Então existe não só o medo da morte, mas a rejeição, e isso faz com que a gente não saiba lidar com a morte dos ciclos na nossa vida. A morte de um relacionamento, a morte de um trabalho que já não faz mais sentido, a morte de qualquer ciclo que aconteça na nossa vida. E a gente precisa pensar que nós somos seres naturais da natureza, pertencemos a uma natureza, e isso faz com que a gente também esteja nessa roda de ciclos, e eles se iniciam, eles têm a sua fase de crescimento, expansão e desenvolvimento, e depois eles começam a fase do decaimento até ter a expiração, né, do prazo ali, a morte, e o recomeço, o renascimento e a transformação final. Nesse momento, né, por que eu tô falando isso? Porque nesse momento a gente tá vivendo esse processo de morte e renascimento. A gente tá, né, a maioria das pessoas, pelas energias no céu indicando isso, está passando por um processo de morte e renascimento, de transformação, de mudança. E essa mudança, ela pode ser, digamos assim, a partir da pessoa, ela pode ser voluntária ou ela pode ser forçada, ela pode ser compulsória. E se a gente souber lidar muito bem com esses ciclos, a gente vai estar pronto para lidar com as mudanças que estão acontecendo o tempo todo, mas que esse momento do mês de novembro, por conta de um eclipse que vai acontecer no dia 8, na semana que vem, na terça que vem, vai intensificar esses processos de mudança e transformação. Vai fazer com que as coisas se acelerem. Então, a gente pode, sim, intensificar esses processos de morte e renascimento, simbolicamente ou fisicamente, no sentido de um relacionamento que não está dando certo, morrer, uma questão, uma situação, qualquer coisa, ter essa morte simbólica, acabar, se transformar. Na verdade, a gente está sendo convidado a. E conforme a gente vai soltando, conforme a gente vai fluindo com esses processos, a vida vai ficando mais leve, o peso vai saindo, as coisas vão realmente fluindo. Mas se a gente entra na rigidez e na resistência, é muito mais dolorido. É muito mais desafiador passar por essa fase que todos estamos vivendo de certa forma. Internamente, principalmente, mas se refletindo no externo, se houver essa necessidade da gente lidar com situações onde algo precisa morrer, para que algo novo possa renascer. Então, isso é muito importante. A gente começa já o mês dentro do que eu considero um portal entre eclipses. Então, a gente teve o primeiro lá no dia 25 de outubro, o segundo vai acontecer no dia 8 de novembro, e dentro desse período existe uma grande janela, uma grande oportunidade de intensificar os processos naturais que todos vivemos. A gente está se transformando a todo momento, a gente está vivendo a vida, que significa essa transformação eterna e interna, né, que se transfere para o externo. Mas os eclipses,
principalmente no eixo Touro-Escorpião, que é onde eles estão acontecendo agora, intensificam esses processos. E eu vejo muito isso na minha prática terapêutica, né, profissional, o quanto as pessoas estão passando por processos de mudança e transformação, o quanto está sendo pedido num nível ali de que cada um sabe onde é, né? Todo mundo sabe onde está essa questão, para todo mundo está sendo pedido esse processo de desapego e possível transformação, uma transformação mais leve ou uma transformação mais dolorida, dependendo do nosso nível de consciência e a nossa facilidade em lidar com o que estiver acontecendo. Então reflita, né, nesse mês e observe o que está acontecendo nesse momento e o que vai começar a acontecer mais para o final da semana, dentro ali da semana do eclipse, que é a semana que vem. Tudo que acontece é um sinal. Tudo que acontece sinaliza aquilo que a gente precisa trabalhar. Se a gente olha para dentro, se a gente se dedica ao autoconhecimento, a gente consegue tirar o melhor proveito. E quando o ciclo se repetir, porque ele sempre se repete, alguns demoram mais, outros menos, alguns ciclos são mais rápidos, outros mais lentos, mas quando ele se repetir, a gente vai estar mais preparado, a gente talvez não sinta tanto. Assim como quem já se preparou anteriormente, quem já vem passando por esses processos, aceitando o que a vida tem trazido e lidando da melhor forma com isso, talvez não sinta tanto. Então, nem todo mundo sente da mesma forma. A questão é autoconhecimento, então saber quem você é, saber o que está acontecendo interiormente e externamente como consequência disso e se auto-observar. Então, observar como você se sente nesse momento, o que a sua intuição está sinalizando. E aí, sempre que eu falo de ouvir a intuição, já vem aquela vozinha, mas eu não sei ouvir minha intuição, mas eu não sou uma pessoa sensível, intuitiva. Todos nós somos. A questão é, a gente presta muita atenção à mente, aos pensamentos automáticos dos 90% do inconsciente que ficam repetindo-se como uma vitrola velha, e a gente não se atenta àquela vozinha mais sutil que perpassa esses pensamentos, porque ela fala num tom mais baixo, fala num tom mais suave, enquanto a mente grita. Enquanto a mente, ela tá o tempo todo, como eu posso dizer, ela tá o tempo todo, esqueci a palavra agora, criando caos. Ela tá o tempo todo, ai meu Deus do céu, isso vai dar errado, será que vai dar certo? Porque ela vai muito naquele processo cerebral que eu já expliquei. Então, enquanto a gente está 100% identificado com essa mente alarmista, era a palavra que eu queria usar, enquanto a gente está 100% identificado com ela, a gente não consegue ouvir essa voz mais sutil, que é a nossa intuição, dizendo como resolver da melhor forma uma questão, ou como sair de determinada situação. E isso é treino, isso é prática. Isso acontece conforme a gente vai dando espaço para essa vozinha se manifestar. Mais uma vez, a gente não foi ensinado, a gente não foi treinado, mas sempre é tempo para começar. Sempre é tempo para você tirar 5 minutinhos no seu dia, para você simplesmente fechar os olhos e ouvir o que o seu mundo interno tem a dizer. No primeiro dia, talvez você só ouça sua mente. Vai ser insuportável ouvir ela gritar. Ela vai fazer de tudo para você não silenciar. Mas se você insistir, e é isso que as pessoas falam, eu não consigo meditar. Mas você já tentou de verdade? Você já insistiu? Você já ficou dia após dia ali até você perceber que uma energia muito sutil, uma energia muito calma, muito serena, começa a se manifestar?
É quando a gente começa a dar espaço para essa voz ou para essa não voz, porque a voz do silêncio, na verdade, é o silêncio que diz mais do que 1000 palavras, que a gente começa a se conectar com a nossa intuição. E aí acontece um fenômeno bem interessante, que ela começa a se manifestar externamente, através de sinais, de situações. Às vezes alguém te fala alguma coisa e você sabe que aquilo é para você. Talvez aquilo que eu estou falando aqui agora, não exatamente esse momento da minha mensagem, mas outras coisas que eu vou falar vão fazer muito sentido para você. É como se eu estivesse falando diretamente para você. E você só sabe disso, só faz sentido porque você está conectado com a sua intuição. Porque você está dando espaço para ela se manifestar, talvez não internamente, mas externamente, através de uma mensagem que alguém te traz, de um livro que você lê, de uma placa que você vê na rua, enfim, tudo está repleto de símbolos, de sinais. E quando a gente está no momento certo, na hora certa, alinhado com aquela informação, ela vai chegar até você. Então não se preocupe em achar que a intuição é você receber claramente todas as instruções para resolver a sua vida hoje. Não é assim que funciona. Até porque a graça da vida é viver. A graça da vida é resolver um enigma que a gente não sabe qual é e que a gente vai descobrindo dia a dia como lidar melhor com ele. Se a gente já tivesse a resposta, não teria a menor graça. Se a gente soubesse onde a gente está indo, como que ia ser, como que ia se resolver, qual é o nosso futuro, não teria tanta graça. A gente tenta controlar, mas a gente, no fundo, num nível de alma, digamos assim, escolheu viver isso aqui, dessa forma, através do não saber. O saber que não se sabe, na verdade, porque no fundo a gente sabe. Só que essa questão da intuição, ela nem sempre vai ser clara como água, né? Ela não vai vir assim, olha, faça isso, 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 fale com tal pessoa, vá até tal lugar e a sua vida vai estar resolvida. Não é assim que funciona. Mas quando a gente sente que está no caminho certo, que talvez o que está acontecendo na sua vida hoje está tentando te mostrar alguma coisa. Quando você começa sem neura, isso é importante, mas quando você começa a ver de uma outra forma, a perceber coisas que não estavam tão claras, isso já é a sua intuição se manifestando. Então começa a se conectar com ela também. Essa é uma mensagem, a segunda ponto importante para esse mês. Ainda estou na numerologia, mas já estou falando muita coisa, adiantando muita coisa astrológica também, porque elas estão conectadas, elas estão falando da mesma coisa, do mesmo mês, não tem como ser diferente. Então, eu falei da numerologia do 11, que todo ano, novembro vai ser 11, só que existe para a numerologia o mês universal. E esse sim é levado em consideração quando a gente vai falar da numerologia do mês. Por quê? Senão, mês que vem, ano que vem eu volto aqui para falar de novembro e eu vou falar a mesma coisa. Porque a energia de novembro, ela sempre vai ter esse fundo do 11, né? Do 11/2, do número mestre 11 e do fechamento do 2. Só que esse ano, novembro é um mês universal 8, porque eu vou somar esse 2 do 11 e eu vou somar com o número 6, que é a soma de 2 mais 2 mais 2 de 2022. Então, vai dar o número 8. E aí, a gente entra numa outra energia, que é uma energia mais, digamos, específica para esse mês de novembro de 2022, e ela fala sobre empoderamento. Ela fala sobre a gente buscar esse poder pessoal que pode resolver qualquer situação que a gente esteja vivendo. Não existe dificuldade que não possa ser superada quando a gente está de posse do nosso verdadeiro poder.
É como se fosse uma força que brotasse, na verdade uma força já existente, que é capaz de fazer com que as coisas simplesmente se resolvam, com que as coisas mais aparentemente impossíveis aconteçam. E a gente precisa, antes de tudo, sentir que a gente é essa pessoa, sentir que existe uma força, se conectar com essa força, porque a gente vive, mais uma vez, fomos ensinados e a gente tem isso muito forte e incrustado dentro da gente, que é o vitimismo, que é o coitadismo. Então, a gente percebe, e já percebeu desde criança, que quando eu sou coitadinha, quando eu me mostro muito frágil, quando eu mostro que eu preciso de ajuda, a ajuda vem. Tudo se resolve para mim através do outro, quando a gente é criança. Então, a criança, ela cria esse mecanismo. Se eu for boazinha, coitadinha, eu vou conseguir o que eu quiser. E aí a gente vai para a vida com essa postura infantil no psiquismo, principalmente inconscientemente, esperando que os outros resolvam tudo pela gente. Esperando que as coisas se resolvam sem que a gente precise fazer nada. E muitas vezes, dentro de um patamar mais evoluído da consciência, isso é possível. As coisas podem magicamente, de um ponto de vista terreno, se resolver, mas porque a gente soltou a questão. E não porque a gente está preso ainda a ela, esperando que as coisas se resolvam magicamente, sendo que eu não as resolvi dentro de mim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Acessar essa força e soltar qualquer questão, confiando que ela vai se resolver. E mais uma vez, a intuição vai te dizer o que você tem que fazer, qual é a parte que me cabe, porque muitas vezes a única coisa que a gente precisa fazer para uma situação se resolver é desistir. É desistir de resolvê-la, é resistir de brigar, é resistir de insistir, é desistir, simples assim. E essa postura mental é uma das mais desafiadoras que existem, porque a gente sente que desistir é uma derrota. A gente sente que quando eu desisto, eu estou fracassando. Para o nosso inconsciente, para o nosso mecanismo interno, é essa sensação que é acessada, a de fracasso, a de frustração, a de que eu não sou bom ou boa o suficiente, e é por isso que a gente insiste tanto. Quando a gente desiste de ser perfeito, de ser vitorioso, de ter razão, e essas são coisas muito fortes do nosso ego, dessa camada identitária que a gente tem, né? Dessa figura que nós somos, que nós achamos que somos, na verdade, que a gente se identifica completamente e a gente se esquece da essência que anima esse corpo e esse ego, né, que é só a máscara. A gente se esquece que é isso, né, porque a gente um dia sabe que o corpo padece, o ego, ele se esvanece, ele acaba, né, se esvai, e a gente esquece de pensar o que sobra de verdade da gente, né, o que fica quando a gente termina a nossa missão aqui, a nossa experiência aqui. Então, como a gente está muito identificado com esse ego, o que não é nem bom nem ruim, então aqui não endemonizando o pobre do ego, mas sim, ele é uma parte necessária para a nossa experiência aqui, a gente vai nesse lugar de fracasso, de frustração, e a gente não consegue soltar de verdade aquilo que está nos fazendo mal. Então, o convite aqui para esse mês e para a vida, mas esse mês está intensificando tudo isso que eu estou comentando aqui, é justamente aprender a desistir do que não faz mais sentido manter. Então, desistir talvez de uma situação que está dolorida, que não está se resolvendo, e a gente quer forçar uma resolução de acordo com o que eu acho, com a minha visão limitada pelas minhas crenças, limitada pelos meus medos, com aquela visão, com essa visão, eu quero que as coisas se resolvam.
de acordo com o que eu acredito dentro desse estado de limitação. E aí eu sofro. E aí eu não consigo soltar, eu não consigo confiar que as coisas vão se resolver, porque elas só são consideradas resolvidas quando elas acontecem da maneira que eu espero que elas aconteçam. Então, começa a fazer também esse trabalho, né? Muitas tarefas de casa, eu sei que elas são talvez muito vagas, talvez muito metafísicas, né? Mas eu sinto que uma parte interna sua, né? A minha energia falando com a sua, ela tá entendendo e eu tô acessando partes que estavam adormecidas e que talvez comecem a ganhar vida. Como se eu sinto aqui, a imagem que me vem é que eu estou ligando botõezinhos em vocês, como se fosse um painel com vários botõezinhos e eles estivessem apagados. E eu sinto que conforme eu vou falando, na mente de vocês, de quem está aqui prestando atenção, né? Não quem está entrando e saindo, mas quem está aqui comigo, seja agora ao vivo ou depois na gravação, eu sinto que essas luzinhas vão se acendendo. E que no fundo, você sabe do que eu tô falando, você sabe o que você tem que fazer. E vocês percebem que por mais que a gente foque nas questões físicas, como eu posso dizer, tal situação, eu preciso resolver isso, a minha vida tem a ver com essa questão, com isso que eu sinto, com essa situação, a gente foca na questão prática das coisas, mas lidar com isso e resolver isso ou não tem muito a ver com uma postura interna, com uma postura mental, com uma maneira de ver aquilo. Isso vai definir o quão boa ou ruim essa situação vai ser para mim. Então, o que eu quero convidar vocês é justamente parar de ver as coisas tanto no sentido físico da coisa, por mais que a nossa mente nos trapaceie, digamos assim, né? Dizendo que não, é isso, eu tenho que resolver essa questão, é a questão o problema, é a pessoa o problema, é o governo o problema. Não, a questão é interna. A questão é como eu lido com tudo isso. A questão é que conteúdos internos eu venho alimentando. Como que tá o meu psiquismo? Qual é a minha história de vida e como isso me moldou? Porque a gente passa a maior parte do tempo inconscientemente repetindo padrões que a gente carrega desde a infância e transgeracionais. Para não dizer entre vidas, né? Tipo, não só de gerações anteriores a nós, como outras experiências que a gente viveu e ainda está vivendo em realidades paralelas. Então, são coisas muito complexas, eu sei, que eu estou trazendo aqui, mas o que eu quero dizer é que o que você acha que simplesmente é uma questão física, é isso? A situação é essa? E será que eu fico com essa pessoa ou não? Será que ele tá me traindo? Será que eu saio desse emprego porque eu não aguento mais esse emprego? E será que eu vou ter dinheiro? Tudo o que você acha que é concreto envolve muito mais do que isso. E para você resolver, você precisa mudar o padrão mental e energético que você lida com essa questão. Porque da maneira que você lida hoje, é a maneira que está acontecendo e que você está vivenciando isso. A partir do momento que você muda sua visão a respeito, que você prefere ou você escolhe lidar de uma maneira diferente, magicamente, porque o seu ponto de vista mudou, a situação também muda. E eu vejo muito na minha prática também, na observação, né, nos meus acompanhamentos também terapêuticos, o quanto a partir do momento que você muda a sua visão, as pessoas ao seu redor mudam. A mesma pessoa que você via de uma determinada forma, quando você para de focar nela e esperar que ela mude ou que ela saia da sua vida e você foca em você e no seu processo de transformação interna, a pessoa muda.
a pessoa magicamente passa a agir de uma determinada forma, de uma maneira diferente, te tratar de maneira diferente, ou simplesmente ela desaparece. Não existe mais, como eu posso dizer, não existe mais atração magnética entre vocês, porque ninguém que está na sua vida hoje está na sua vida aleatoriamente como um figurante numa novela. Não existem figurantes na nossa vida, existem apenas coadjuvantes, porque nós somos os principais, os atores principais, mas eles são sim parte do enredo, e um enredo que a gente está criando. Então, se você acredita, por exemplo, em inveja, que as pessoas são invejosas, que, porque eu preciso me proteger, você vai criar um enredo, uma cena, onde as pessoas, ou você vai atrair pessoas que também acreditam nisso e vibram na frequência da inveja. Então, você vai criar um cenário, uma situação, onde a inveja seja a trama principal. E eu vejo isso muito num nível de frequência mais baixo. Quanto mais baixo o nível de frequência, quanto mais baixo o nível de consciência, mais as pessoas se preocupam com questões nesse nível. Quando a gente começa a fazer o trabalho interno de autoconhecimento, de autotransformação, a gente começa a se despir dessas camadas, a tirar esse excesso de preocupação com o mundo da forma, com o mundo físico, e a gente passa a buscar o metafísico. Às vezes a gente se perde nele também. Então é natural, né? O processo do despertar, ele tem várias fases. E num primeiro momento você começa a negar o físico e só buscar o metafísico. Mais uma vez a mente polarizada, porque uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Parem de olhar para a vida como rotulando, ou precisando rotular, ou achando que você tem que rotular tudo como bom ou ruim. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Como se a gente tivesse que ter uma opinião sobre tudo e como se tudo tivesse apenas duas opções. Ou é bom ou é ruim. Seja para mim, seja para a vida, enfim. Mas parem de fazer isso. Comecem a trabalhar uma questão mental também, que é o não julgamento. Que é você simplesmente observar sem julgar. É simplesmente não achar, não ter uma obrigação interna de que você tem que achar aquilo bom ou ruim. E isso vai libertar você de um peso muito grande, de um peso que depois você carrega. Porque vamos pensar que a gente tem duas mochilas, a gente está lá carregando a mochila do bom e a mochila do ruim. Se eu acho que tudo é ruim e eu olho para as pessoas e eu vejo o lado ruim dela, o defeito dela, eu vejo tudo que está de ruim, é como se eu fosse colocando essa carga de um lado só. E aquilo começa a pesar demais. O bom, o que a gente considera bom, ele tende a ser mais leve. Então não pesa tanto nas nossas costas, né, nessas mochilas. Então o ruim é um tijolo que vai ficando muito pesado e o bom seria uma pena. Mas isso, mais uma vez, não significa que o bom é bom e o ruim é ruim. Significa apenas que a gente lida de uma maneira diferente com os dois. E quando a gente passa a não julgar, eu não preciso mais carregar nada comigo. Porque tudo aquilo que a gente rotula, a gente agrega pra gente. A gente agrega no nosso campo e a gente vai carregando aquilo. E outra coisa importante que me vem para falar para vocês é que a gente sempre pode mudar de ideia. É que a gente tem essa permissão, apesar da gente achar que não, de que eu posso ter achado uma coisa um dia e hoje em dia achar outra coisa ou simplesmente não achar mais nada. Então, é permitido mudar de ideia. Isso é uma crença muito importante que a gente precisa acessar também. Enfim, né? Eu estava falando do número 8, e o número 8 é um número de materialidade, é um número de focar no crescimento, na expansão. E isso tem muito a ver com o ciclo de Sagitário, que vai começar mais para o final do mês.
Então a gente tem um mês bem dividido energeticamente, porque até mais ou menos o dia 20, a gente vai estar ainda com a energia de Escorpião muito forte. Até o dia 15 ali, principalmente, depois Mercúrio, Vênus já começam a entrar em Sagitário e o Sol no dia 22, a gente vai ter uma energia mais profunda, uma energia mais intensa, uma energia mais introspectiva e uma energia mais, eu não gosto de dizer sombria, porque a gente vê de uma maneira negativa, mas uma energia que foca mais nessa questão da sombra. O que é a sombra? A sombra nada mais é do que conteúdos inconscientes reprimidos. Então, tudo aquilo que eu reprimi, tudo aquilo que eu não soube lidar, tudo aquilo que eu não tinha maturidade para isso, ou que eu não quis naquele momento olhar, aquilo vai sendo guardado em um canto ali escuro do nosso inconsciente. Só que essas coisas, elas ficam ali em stand-by, elas ficam na espera. E conforme as coisas vão acontecendo, elas vão sendo ativadas, porque elas querem ser acessadas. Então vamos pensar que aconteceu uma questão, uma situação, eu senti uma raiva ali, eu senti alguma coisa desafiadora e eu engoli. E eu não quis admitir, enfim, passei uma imagem, guardei aquilo e aquilo fica ali latente. Essa raiva mal trabalhada, essa raiva não expressada, né, exprimida na verdade, ela vai continuar ali no meu campo. E quando houver uma situação que me ative novamente o sentimento da raiva, todas as vezes que eu senti raiva e eu acumulei, aquilo vai ganhando uma proporção muito maior. Por isso que às vezes, quando acontece alguma coisa, às vezes uma coisa pequena, né, que é o famoso fazer tempestade em copo d'água. Por quê? Porque a gente já não tem mais um copo ali, a gente tem uma garrafa, né? A tempestade, ela vem dessa água sendo guardada, acumulada, que na verdade não é mais um copo. Então, a sombra tem muito a ver com isso. É algo que transborda, é algo que em algum momento ela fala: e aí, você vai olhar para mim? Você vai finalmente ter coragem e maturidade emocional para dar vazão a isso, para transmutar isso, para mudar a sua visão a respeito, ou fazer um processo aí de ativação, de renovação, de transmutação do que está aqui. Na verdade, a sombra, que são esses conteúdos, eles querem apenas ser vistos e integrados. E o que significa isso? Significa sentir e aceitar. Então, se eu tô com raiva, eu preciso sair mais uma vez daquela questão do julgamento, certo ou errado, bom ou ruim. Eu tenho que dar vazão a essa raiva sem descontar em ninguém, porque aí a gente tem essa questão da maturidade, né? De não vou descontar em ninguém. Quando a gente reprime, a gente acaba fazendo isso inconscientemente, sem querer, ela escapa e a gente desconta nas outras pessoas. Então, fazendo esporte, dando murro no travesseiro, gritando, né, no travesseiro também, para não incomodar ninguém, mas dando vazão a essa raiva, né? Quebrando prato, qualquer coisa que faça ela sair de você. E aceitar que você é humano, que você sente raiva, que tá tudo bem, sem endemonizar ninguém, sem focar na culpa, né, no julgamento, que a situação fez isso com você. Não, a raiva está em mim, eu aceito que eu senti essa raiva e eu sei lidar com ela. Então, isso tem muito a ver com essa energia escorpiana desse início do mês. E os eclipses, eles podem ser ativadores desses processos de sombra, porque eles iluminam essas sombras para que a gente lide com elas finalmente. Porque quando eu lidar com esses conteúdos internos, num quartinho escuro do nosso inconsciente, eu vou abrir espaço para mais luz entrar, eu vou abrir espaço para as coisas mudarem e as coisas me favorecerem mais do que me prejudicarem. Porque enquanto eu me acho a pior pessoa do mundo, porque eu sinto raiva, porque eu sinto inveja, eu tô no julgamento, eu tô no auto-julgamento. E isso faz com que eu me sinta a pior pessoa do mundo. E aí pensa comigo, a pior pessoa do mundo, se você se julga assim,
ela merece coisas boas? Ela merece um relacionamento feliz, saudável? Ela merece abundância financeira ou outras formas de abundância? Ela merece que os sonhos dela se realizem? Ela merece o melhor? Inconscientemente você acha que não. Porque você se acha essa pior pessoa do mundo, você se acha ou acha que não é bom o suficiente, você acha que você é um fracassado, e tudo isso está, de certa forma, alinhado com a vida que você está vivendo. Porque antes de tudo, a gente precisa sentir que somos merecedores. A gente precisa saber, na verdade, que nós temos o direito de criar uma realidade mais elevada para a gente. Então, isso tem a ver com essa energia do começo do mês, os primeiros 15 a 20 dias ali, e dos eclipses que vão começar a ativar as nossas sombras, que são os conteúdos internos que precisam ser olhados e integrados. A palavra aqui para lidar com tudo isso é autocompaixão, é auto-perdão, autoaceitação e o desapego, o soltar, né? E ativar essa energia de transformação, de transmutação que esses eclipses vão trazer, tá? Aí depois, do dia 20 até o final do mês, é como se houvesse um alívio, né? Eu até respirei fundo aqui quando eu pensei nisso. Porque a gente vai ter o Sol, Mercúrio e Vênus entrando em Sagitário, e aí a gente vai ser convidado, até porque Peixes também volta a ficar direto em Peixes, a gente vai ser convidado a sermos mais otimistas. A gente vai ser convidado a confiar mais na sabedoria da vida. A gente vai ser convidado a parar de olhar só para o negativo, só para as nossas sombras, né? Como se o universo falasse, dá um tempo disso, né? A janela cósmica para isso já passou, né? Fecha aquela janela, fecha aquele assunto e começa um outro, que é, vamos olhar mais para o lado bom da vida, vamos vibrar no otimismo, vamos aproveitar mais essa oportunidade linda que a gente está tendo de viver aqui. Então é isso que o final do mês, uma outra energia, uma outra coisa que vai surgir, pede para gente. Então a gente já entra, né, já está alinhado com o movimento de entrar no final do ano, nessa fase de festejação, eu ia falar, de festas, né, de festejar, né, e tá muito alinhado com isso, mas que não seja temporário, que não seja só no nível consciente, tipo, agora acabou o ano, eu vou relaxar, não, que seja no nível interno, eu confio na vida e eu sei que ela vai estar sempre me apoiando. Quando a gente confia nisso, a gente faz uma parceria com a vida e ela passa a ser muito mais tranquila pra gente. Ela passa a realmente nos conduzir para um lugar de situações valiosas de serem vividas e não daquela mesmice, porque a mesmice ela indica uma mente muito fixada. Porque enquanto a gente está ali vivendo mentalmente a mesma coisa, a sua vida ela repete o mesmo padrão. Quando a gente muda o padrão e quando a gente expande levemente a nossa consciência, os nossos horizontes começam a expandir também. E as situações, elas começam a mudar, elas começam a se apresentar de uma maneira diferente, porque a nossa alma, ela veio para viver experiências, ela não veio para pagar pecados, para pagar karmas, enfim, seja lá a nomenclatura que você dê para isso. Ela veio para viver experiências. E essas experiências, elas vão ser definidas pelo nosso nível de frequência e de consciência. Quando a gente começa a elevar a consciência, a gente começa a soltar essas dores, essa autopunição, a gente começa a ver que a gente tem uma força interna para resolver qualquer questão, a gente começa a fazer essa parceria com a nossa intuição e com a vida, e as coisas começam a fluir como resultado disso. É só você colocar em prática 1% do que eu tô falando aqui, você vai ver por você mesmo.
Eu tenho, né, essa tendência, claro, né, de ser uma otimista, de ser uma pessoa que confia na vida, mas nem sempre foi assim. E eu percebo que essa mudança no meu padrão, ela me trouxe uma vida completamente diferente da vida que eu tinha quando eu cheguei aqui na Terra. Então, a vida que eu já tive e a vida que eu tenho hoje, elas são diametralmente opostas. E eu posso dizer para vocês que é possível sim acessar uma nova vida, viver uma outra realidade, desde que você também não seja mais o mesmo. Porque a gente quer mudar a realidade externa sem mudar a nossa realidade interna. A gente quer que as coisas mudem sem que a gente precise mudar. E se a gente não muda, a situação, qualquer coisa externa, a realidade externa não muda. Não tem como. Porque se eu for essa pessoa, eu vou viver essa realidade. Se eu quiser viver outra realidade, eu tenho que ser uma pessoa diferente, que vibra, que pensa, que sente de uma maneira diferente. Por isso que eu falo sempre e sempre para a gente focar mais no nosso mundo interno, porque é ali que está a chave que precisa ser virada para que o mundo externo reflita esse novo padrão, reflita essa nova forma de ser que eu estou criando dentro de mim, porque a gente cria um mundo interno e o espelho externo vai trazer isso de volta para a gente, tá? Eu sei que eu não entro muito na astrologia do astrologuês, né? Então, assim, todas as reflexões que eu trago, elas têm muita relação com o céu do mês. Então, eu tô olhando aqui, eu tô batendo o olho, eu sei que vai haver uma quadratura entre Saturno, Urano e o Sol em Escorpião. Em vez de falar astrologuês, eu sinto uma reflexão em relação a isso. E aí eu começo a falar e é como se eu puxasse um fiozinho e ela fosse se desenrolando. Então, tudo que eu falei aqui, apesar de serem reflexões, elas têm muito a ver com a qualidade do momento. Elas têm muito a ver com tudo que está acontecendo no céu, astrologicamente, energeticamente, e que tem a ver com os processos que a gente talvez, né, possa viver no mês de novembro. E são essas informações que eu gosto e sinto de trazer para vocês, tá? Se eu pudesse resumir, então, né, em relação ao céu, falando de uma maneira sintetizada, resumida, eu até anotei aqui, pode ser, né, um mês de muitas curas, de muitos processos de transformação por conta da energia dos eclipses. E aí eu sei que vocês têm, né, essa questão também de o meu signo, como que vai ser para mim, né? Então, claro que escorpianos e taurinos vão ser um dos que mais vão sentir esse mês, que mais vão sentir essa questão do desapego, das mudanças, do processo de transformação que está acontecendo. Só que quando eu falo de taurinos e escorpianos, e a gente tem muito esse apego à posição do Sol no nosso mapa, eu tô falando de 1% do mapa. E aí, se eu for olhar, analisar o seu mapa, você é taurino, aliás, você não é taurino, nem taurina, nem escorpiano, mas você tem um monte de planeta ali. Você tem a lua ali, você tem um ascendente ali, e você não sabe. E aí você tá sentindo tudo isso e você fala, mas eu não sou taurina nem escorpiano e minha vida tá assim. O que você tá falando tá fazendo sentido. Então, por isso que eu não entro muito nessa análise generalizada, né, nessa previsão genérica de signos, porque vai muito especificamente para cada mapa. É mais do que o signo, é especificamente para o seu mapa astral, tá? Então, assim, de uma maneira geral, claro que taurinos e escorpianos estão sentindo mais. Em seguida, leoninos e aquarianos, porque faz aspecto desafiador ali, principalmente aquarianos e depois leoninos. E os que podem se beneficiar, digamos assim, dessa energia sagitariana são justamente os sagitarianos, que vão entrar no seu retorno solar, fazer aniversário, então é uma energia muito positiva e favorável.
Quando Júpiter voltar para Áries, aí já é no ano que vem, então eles também vão sentir muito forte essa energia, os signos de fogo, né? Sagitário e Leão podem sentir mais esse movimento de expansão. Então é muito, como eu posso dizer, é muito relativo, né? Tem muita coisa acontecendo no céu, nos ativando, né? Eu não gosto da palavra afetando, mas ativando questões no nosso mapa que espelham questões internas e externas que a gente está vivendo na nossa vida. Por isso que eu não faço essa previsão específica dos signos, porque vai muito além disso, tá bom? Então eu falei, né, desse resumo das curas, possíveis convites à mudança interna e externa. Eu tô vendo muitas pessoas mudando de casa, mudando de emprego, começando uma nova situação, mudanças. Então, se a gente se abrir para elas, se a gente convidar as mudanças a entrarem na nossa vida, a gente pode sim vivê-las e acessá-las positivamente na nossa vida. Então, curas, mudanças, e a última coisa é acessar o otimismo. É o convite a ser mais otimista, é o convite a confiar mais na vida. E aí, eu tirei uma cartinha desse oráculo aqui, que é um oráculo, eu comprei ele em francês, né, mas é um oráculo que tem em português. Eu não lembro a tradução, mas não tem muito a ver com esse aqui, que é a voz dos artesãos da luz. Então, é uma tradução francesa, mas tem em português. Inclusive, amanhã eu vou fazer um vídeo, né? Já vai ao ar, já tá pronto, sobre a cartinha do mês. 3 mensagens e vai ter uma para cada um, né? Cada mensagem que você escolher desse oráculo aqui, tá? Mas eu senti de tirar uma carta geral para a energia do mês e saiu essa cartinha linda aqui, ó. A arte dela é muito bonita. Não sei se tá focando, parece que tá meio desfocado. Mas é uma carta muito bonita, a arte dela é muito bonita. E ela fala simplesmente para divertir-se. Então, divirta-se, é a mensagem dela. Divirta-se. Tire um tempo para você. Tire um momento de satisfação na sua vida. Festeje, celebre. Não leve tudo tão a sério. Então, essa mensagem, ela sintetiza muito tudo que eu trouxe, né? Mude o foco. Então, em vez de você achar que a vida é uma luta, que a vida é uma guerra, que a vida é difícil, que tá tudo complicado, que XYZ, a situação externa que a nossa mente tá analisando, começa a focar no que tem de bom, começa a festejar e não festejar como fuga, né? Tipo, no fim de semana eu bebo e esqueço. Não, é festejar internamente, é celebrar a vida, celebrar a oportunidade de você respirar todos os dias, de você ter a oportunidade de criar a vida que você deseja, sem se sentir tão vítima das situações, das circunstâncias, das pessoas, sabendo que você é muito maior que isso, muito mais poderoso do que você imagina, do que parece, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer. Eu quero saber se faz sentido para vocês aí, quem tá ouvindo aí do outro lado. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, pode deixar aí também, que eu vou ler e vou responder na medida do possível. E aí, eu quero saber também quem quer fazer meditação, quem pode ficar para meditar comigo. Então, vou aguardar vocês responderem. Vocês vão poder meditar comigo? Legal. Legal. Muito bom. Que legal. Muito bom. Fico feliz em poder
ser a mensageira, a transmissora dessas mensagens, tá? Eu vou fazer então uma meditação, e é uma meditação muito especial, porque eu senti de justamente focar mais do que na cura, mais do que na sombra, mais no que aquilo que a gente considera ruim e negativo, focar em processos positivos, focar no otimismo, focar na sensação e na confiança de que tudo vai ficar bem. Então, basicamente, a meditação vai ser sobre isso, tá bom? Então, eu vou começar. Quem puder ficar, eu agradeço, né? Quem quiser meditar comigo. Quem não puder, depois, tanto a live quanto a meditação vão ficar disponíveis aqui no Instagram e também no YouTube. E é isso, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado as informações. Eu sei que eu vou para um nível muito profundo, muito metafísico, mas eu acho que esse é o meu diferencial e que é isso que realmente pode ajudar a gente a transformar a nossa realidade, né? Eu poderia trazer questões concretas, muito práticas, mas se a nossa postura interna não condiz com o que o nosso consciente acha que tem que fazer, não adianta, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não vai mudar, não vai funcionar, porque é de dentro para fora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pedir para você fechar seus olhos agora e vou começar. Feche seus olhos e respire profundamente. Comece a respirar conscientemente, ativando o seu corpo, ativando a sua conexão com o momento presente, ativando a força de vida que habita em você e que quer ser acessada através da sua respiração. Respire e comece um processo de relaxamento, de soltar todas as tensões no seu corpo agora. Relaxe. Solte as tensões, respire e comece a voltar a sua atenção completamente para o momento presente, para o som da minha voz, para o seu corpo, para a sua respiração. Deixe de lado os barulhos da mente, os barulhos externos. Tudo o que estiver acontecendo na sua vida nesse momento, você vai deixar em pausa. Você vai simplesmente esquecer por alguns minutos e focar em você e no seu mundo interno. Respire. Eu quero que você sinta, que você acredite, ou que você apenas confie que isso está acontecendo. E sinta que do seu peito começa a brotar uma luz. E essa luz é a luz da confiança. E eu quero que você permita que ela comece a preencher o seu corpo. E eu quero que você comece a se sentir mais confiante.
Eu quero que você sinta a confiança brotando de você. Eu quero que você sinta que você é forte, que você é capaz de resolver qualquer situação que você esteja vivendo hoje. E se isso não depende de você, de nenhuma atitude externa sua, que você confie que simplesmente tudo vai se resolver. Se você está passando por alguma situação específica, alguma questão, eu quero que você imagine ela agora se resolvendo facilmente. Eu quero que você imagine um telefonema, uma mensagem dizendo que deu tudo certo, ou você contando para alguém como tudo se resolveu. Eu quero que você visualize o desfecho que você gostaria que essa situação tivesse e que você confie que você está acessando isso dentro do campo das infinitas possibilidades e que essa realidade já existe. E que assim como todas as outras, ela pode acontecer. Por mais impossível que pareça, para o seu cérebro e sua mente limitada, dentro das possibilidades que você conhece. Respire e sinta essa confiança crescendo ainda mais. Sinta uma confiança inabalável na vida, uma confiança de que tudo sempre está a seu favor, de que tudo coopera para o seu bem e elevação. Uma confiança no fluxo da vida, sabendo que ela está te conduzindo, te guiando para o melhor lugar. Você está aprendendo a confiar. Você está encontrando dentro de você esse espaço onde há confiança e conexão com a força da vida, que é o que move a todos nós. Eu quero que você sinta essa confiança brotando em você em relação a si mesmo, a si mesma. Autoconfiança. Confiar na sua capacidade, nos seus potenciais, na sua força, no seu poder pessoal, para resolver toda e qualquer situação que esteja acontecendo ou que ainda vai acontecer. Eu quero que você confie que você resolve facilmente, com leveza, com confiança, com entrega, tudo que acontecer com você a partir de agora. Que não existem bloqueios nem dificuldades capazes de te parar, capazes de te desanimar. Existe apenas força, luz, coragem e muita confiança. Eu quero que você se considere a partir de agora uma pessoa otimista, uma pessoa que confia na vida, que confia em si mesma. Otimismo é confiar no ótimo, no perfeito,
no mais elevado. Respire o otimismo, sinta a confiança cada vez mais forte em cada célula do seu corpo. Deixe que a confiança te banhe com muita luz, muita coragem, muita sensibilidade para perceber como toda e qualquer situação está sempre acontecendo a seu favor. Confiar é tecer com o fio da vida, é ser parceiro do universo, é criar em parceria, em harmonia. E você já sabe como viver assim a partir de agora. Respire. E infundida nessa confiança inabalável na vida, em si mesmo, ao si mesmo. Confiando que tudo vai se resolver, que tudo sempre estará a seu favor. Comece a voltar a sua atenção para o seu corpo, para o seu campo, para o momento presente, para os sons ao seu redor. Perceba como a sua mente está mais silenciosa, o quanto ela se cala quando você decide ouvir o seu mundo interior. Respire. Comece a movimentar lentamente seus dedos das mãos, dos pés. Movimente o seu pescoço. Movimente os seus braços. Respire. Quando sentir, pode abrir os olhos. Pode voltar para o momento presente. Eu senti que foi rápida, mas foi eficaz. Como é que foi para vocês aí? Espero que tenha ajudado a gente ter um mês, né? Ajude, na verdade, a ter um mês mais tranquilo, um mês em que a gente saiba que a gente pode e vai superar qualquer dificuldade que aparecer na nossa vida, tá bom? Então, eu agradeço pela confiança, pela presença de vocês, sempre muito especial aqui, por não me deixarem falar sozinha. E eu desejo para vocês um excelente mês, que ele seja incrível, que ele seja lindo e que vocês se lembrem de se divertir, de olhar para o lado bom da vida, de mudar os caminhos neurais que estão sempre focando no que está dando errado na nossa vida, tá bom? Então é isso. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.